já tem um número bastante expressivo de gente que não acredita em Deus, né? E essa foi uma preocupação tradicional da filosofia. A filosofia sempre lidou com a questão de uma causa primeira, de um criador do universo, ou de alguém que organiza, né, e dá uma ordem para o funcionamento do universo. E então, aproveitando uma preocupação ainda bastante atual e de um monte de gente, eu procurei fornecer textos para reflexão, textos que problematizam as provas da existência de Deus, às vezes textos de pessoas até que acreditavam em Deus, mas que não estavam satisfeitos com aquelas provas, por se tratar de uma entidade, digamos assim, inobservável, abstrata, né? Ninguém se pergunta muito se uma mesa existe, se um elefante existe ou não, certas coisas se manifestam para nós, né? No caso de Deus, que é uma entidade que não se manifesta, a gente só pode eventualmente ficar sabendo da sua existência por meio do raciocínio da reflexão. Eu acho que são três posições. De fato, se você aceita que é uma prova da inexistência de Deus, que é o título, né, do segundo volume da Caixa, você então é um ateu. Quer dizer, estritamente falando, o ateu é aquele que nega a existência de Deus, né? Mas nem todo mundo nega a existência de Deus. Há também a possibilidade de você não se definir, pensar a esse respeito e não tomar uma decisão, não se definir a favor de um lado ou do outro da questão, nem acreditar na existência, nem acreditar na inexistência. São os agnósticos, né? Então, essa segunda caixa, embora trate da inexistência, tem textos que às vezes estão mais próximos dessa terceira posição, que é o agnosticismo. Então, a gente poderia dizer que são três as posições fundamentais. A primeira é o teísmo daqueles que acreditam em Deus. O ateísmo, que acreditam que Deus não existe. E, finalmente, os agnósticos, que seriam aqueles que acham que a razão não é capaz de decidir se Deus existe ou não existe. A gente também procurou trazer textos representativos daqueles que questionam a legitimidade das provas, né, ou a validade das provas da existência de Deus. Também, tendo em vista o primeiro volume, né, na filosofia antiga, então quais foram as críticas que os filósofos antigos fizeram àqueles que tentavam provar a existência de Deus, né? Às vezes ninguém provou a inexistência de Deus na Idade Média, mas alguns mostraram a dificuldade das provas oferecidas naquele período, né? E o mesmo para o período moderno, até o século XIX, mais ou menos. Talvez seja interessante notar na seleção dos textos, né? Por exemplo, nessas coisas que marcam os períodos, né? Por exemplo, quando surge propriamente o ateísmo? Se você pega os filósofos antigos, os primeiros questionamentos, eles eram muito mais agnósticos, no sentido de dizer que nós não podemos saber se Deus existe ou não existe. Então, muitos que até são chamados às vezes de ateus na filosofia antiga, no fundo eles não são ateus propriamente ditos, né? E a primeira prova, talvez, clara de que não existem deuses foi formulada por um filósofo na Academia do Platão, no período cético da Academia, que chama Carnéades. O Carnéades formulou uma série de argumentos cuja conclusão era, portanto, os deuses não existem, né? Então esses são talvez os primeiros argumentos contra a existência de Deus, ou melhor, a favor da inexistência de Deus. Então são textos muito interessantes historicamente. Provavelmente antes do Carnéades não existia algo como o ateísmo tal como nós entendemos hoje, nessa definição mais rigorosa de negação da existência de Deus. Às vezes comparando os diferentes textos, as diferentes provas nas diferentes épocas, isso também amplia o horizonte do leitor para a sua reflexão a respeito desse tema.